A internet está na vida de muitas pessoas e cada vez mais sites e mais blogs são criados. E tem todo um esquema que é da escrita disso. Como escrever num blog, como atualizar um site. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Nós vamos conversar com o Alê Genari, que é escritor, roteirista, multimídia, criador do site Web Writers Brasil, pioneiro de pesquisa sobre a linguagem escrita na internet. Pensando assim, parece uma coisa difícil, é isso, Alê? Parece difícil, mas na prática não é tão assim. É mais fácil, né? É bem mais fácil. Então, prazer tê-lo aqui para falar sobre esse assunto que é a internet, que fascina todos nós, que a utilizamos diariamente, né? O prazer é todo meu. Olá para os telespectadores do Cotidiana. O site ele foi criado, na verdade, é legal isso que você falou a respeito de uma reflexão da importância que a internet tem na vida da gente hoje, né? Às vezes é até difícil de mencionar isso. Mas, por exemplo, em 2001, quando foi criado o Web Writers, a gente tinha aproximadamente 11 milhões de internautas no Brasil. Hoje, enquanto a gente está aqui papeando, a gente já ultrapassou 67 milhões de internautas no país. Muitos usuários. É um número absurdo. E, curiosamente, a maioria desses internautas são mulheres. As mulheres hoje navegam mais pela internet do que os meninos. São 34,6 milhões de mulheres contra 33,4 de homens. Você sabe por quê, né? Tem uma explicação. Porque nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente está cozinhando, a gente está tweetando. Certamente, e vocês homens não conseguem. Certamente. Nossos dois únicos neurônios às vezes brigam para fazer Às mais. vezes eu estou lavando roupa, tweetando e ainda no Face. Eu desafio os homens conseguirem fazer isso. Eu confesso que é bastante complicado. Mas aí legal, aí te motivou. O que te motivou a abrir esse blog para falar sobre a escrita na internet? Foi justamente isso, esse boom que a internet deu? Lá em 2001, quando foi criado o blog, o grande problema é que as pessoas começaram a escrever para a rede sem saber muito bem o que era escrever para a rede. Quais eram os parâmetros, quais eram as características dessa mídia nova e dessa linguagem nova que ia surgindo. Então a gente criou o site como um espaço de discussão a respeito dessa linguagem que ia surgindo. Depois ele acabou ganhando outras formas, acabou crescendo e passou a ser também um ponto de ajuda, um ponto de apoio para as pessoas que gostam de escrever, que querem escrever profissionalmente ou não. Então a gente recebe muita visita de escritores iniciantes, de web writers que estão se formando, de jornalistas que estão começando na profissão. Querem dicas. Como um apoio, que querem dicas não só para se tornar web writer ou para melhorar o seu web writing, como também para escrever roteiros multimídia e para escrever literatura. Entendi. Mas assim, qual a característica, né? Já que a gente está falando, quem está em casa, assim como eu, fala assim, puxa vida, eu nunca parei para pensar nisso, eu tenho um blog, né? Eu tenho um site, eu escrevo assim, o que vem na minha cabeça da maneira normal, e de repente não é. Quais as características, né? O que difere, então, se eu vou escrever lá uma redação para um jornal ou se eu vou publicar na internet esse texto? Olha, difere? Hoje no blog, no Web Writers, a gente tem mais de 20 dicas importantes para quem quer escrever na internet, para quem escreve na internet. Seja profissionalmente ou não, seja no seu blog ou até para mandar um e-mail. Uma diferença básica, assim, que a gente não para pensar. Algumas básicas, assim, que eu posso citar para vocês são concisão, tá? Então, a internet hoje, ela seja direto ao dizer o seu texto. Vá direto ao assunto, vá direto ao ponto. Objetividade. Objetividade porque o tempo na internet é muito curto. Uma das principais características da rede é justamente essa, a agilidade com que a gente faz as coisas. Eu clico aqui, daqui a pouco cliquei ali. O hiperlink aqui, também, né? De você estar lendo aquilo, você já clicou ali numa palavra, já foi para outro site, já parou de ler aquilo. Pois é, Muito o link louco. é a grande ferramenta, acho que a principal ferramenta do Web Writer é justamente o link. Para que você produza textos
concisos, objetivos e ao mesmo tempo que não falta informação. Então você sabendo usar bem o hiperlink, você tem um texto conciso e ao mesmo tempo completo. Isso tem uma assessoria? Você trabalha com assessoria? De repente uma pessoa, né, sei lá, uma empresa que faz site, alguma coisa, você dá essa assessoria para quem escreve? Olha, um dos nossos principais colaboradores do Web Writers chama Bruno Rodrigues, que foi o primeiro profissional a falar sobre a linguagem de internet, escrita de internet no Brasil. E o Bruno é um cara que pode ajudar bastante, né? Porque às vezes, né, a pessoa precisa de uma coisa a mais, né? Às vezes lendo por si só não se chega ali, de repente, num resultado legal. Sem dúvida, principalmente em sites corporativos, um conteúdo mais aprofundado, ou em portais noticiosos, isso sem dúvida é uma necessidade. Então, já viu que a conversa, assim, o assunto é extenso, né? A internet, né, é fascinante. A gente começa a falar, parece até essa coisa mesmo do link, né? Você começa a falar de uma coisa, já linka de outra e vai embora. Daqui a pouco a gente está falando de outras coisas. Mas é o seguinte, você que se interessou nesse assunto, você que usa a internet como trabalho, como não, né, que você falou, agora já tem um lugar para entrar e discutir e saber mais sobre isso. Então vamos dar o site para a galera de casa? Vamos lá. É webwritersbrasil.wordpress.com. E aí é o seguinte, você aprende lá, né? A gente fala aprende, mas não é aprende. Você lê, né, e desenvolve maneiras de escrever, então, roteiros, é isso? Isso. A gente, depois do início, falando da linguagem escrita na rede, a gente ampliou o escopo e fala hoje também sobre roteiros, porque no início da internet, a internet era puro texto. Hoje a coisa mudou, né? Com o YouTube, as web TVs, a gente tem a imagem passou a fazer parte da internet. Então saber escrever um roteiro hoje, para quem escreve na rede, é fundamental. Eu e você aqui, a gente pode bolar um roteiro. Olha, Ana, vamos escrever um roteiro de um curta, alguma coisa. A gente escreve com muito pouco recurso, a gente grava e amanhã ou depois isso está no YouTube. As pessoas estão assistindo e, enfim, tem público para o teu filme. Então saber escrever um roteiro é fundamental hoje para a internet. Então tá ótimo, muito obrigada, agradeço de coração você ter vindo e o espaço fica aberto para de repente a gente discutir aí, trazer outras questões, poder aprofundar, né? Que o tempo é rapidinho. Hoje a gente deu assim um geral para a galera de casa poder conhecer, né? Quem ainda não conhece o site, poder navegar e tal. Mas aí depois, quando você puder, volte aqui pra gente fazer algumas outras pontuações e a fundo em outros aspectos. Combinado. Ok? Obrigado. Muito obrigada.